Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre permaneça em nossos corações. A direção da casa nos sugere, para estudo da noite de hoje, dois tópicos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é um dos mais conhecidos. Quando se fala capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que vai tratar de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E é possível, quase certo, que todos nós já tivemos o estudo anterior desse capítulo, porque nos cabe os itens 19 e 20, já as manifestações dos Espíritos sobre o capítulo. Quando nós estudamos essa parte, essa das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças merecem um estudo e um cuidado especial, mas particularmente essa, nós costumamos dizer que ela faz a separação, ela consegue identificar, quando a entendemos, quando a estudamos, consegue identificar um verdadeiro espírito. Ela, entre todos os cristãos, a pessoa que compreende essa passagem, nós podemos dizer que ele realmente compreendeu a mensagem de Jesus. E compreendeu a mensagem de Jesus através da doutrina espírita. Porque fora dela se torna realmente muito difícil aquele que estuda aceitar completamente. Vejam só, a mensagem de Jesus, ela sempre traz, conforme a nossa irmã alertou, a mensagem da esperança no futuro, a esperança do que vem depois, não o que nós estamos vivendo agora, mas do que vem depois. E muitas pessoas, muitos cristãos, quando analisam essas passagens, eles são obrigados a aceitar os ditos de Jesus, os ditos do Senhor, pela fé, movidos única e exclusivamente pela fé, pela confiança no que um representante da igreja a qual pertence fala e afirma. Se ele afirma que no futuro a vida vai ser melhor, aquele que escuta, se tem muita fé, se tem muita confiança nas palavras do prelado, é obrigado a aceitar. Mas se passar para a análise pura e simples do texto, se torna realmente bastante complicada a situação. Porque Jesus, de um lado, diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vejam só, ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Há parece que um engano ou um desvio entre essa passagem e as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças dizem sempre que os bem-aventurados são justamente os sofredores, os perseguidos, os pacificadores, os mansos. E
um comportamento sempre que é analisado à luz da vida social nossa, são tidos como perdedores, como submissos. E isso, para nós, gênero humano, não é muito aceitável. Vem a primeira pergunta: mas por que eu devo sofrer para depois me tornar bem-aventurado? Eu digo, a pessoa que tem, o cristão que tem a noção das igrejas oficiais de que realmente a vida é única, ele só tem essa oportunidade para alcançar a felicidade completa, não vai ter outra chance, e que o seu espírito é criado ali no momento da fecundação. Para esse cristão, a análise pura e simples desse texto torna bastante difícil a aceitação. Por que eu devo sofrer para me tornar feliz, me tornar um bem-aventurado? Por que eu não posso ter a felicidade completa que eu almejo? Todos nós almejamos a felicidade. A única coisa que é comum a todo ser humano é justamente essa ambição pela felicidade. É claro que a forma como nós a vemos de maneiras diferentes. Muitos veem a felicidade num determinado aspecto da vida, outros veem em outro aspecto, e aí tem uma série de análises. Alguns querem a prosperidade. Aliás, esse termo prosperidade tem sido muito utilizado como sinônimo de vantagens monetárias, vantagens materiais, facilidades que se conseguem através do dinheiro, das posições de comando, etc. Hoje em dia está muito em moda, em algumas igrejas, também de denominações diversas, inclusive um dia especial para se orar para a prosperidade daquele que adentra a igreja. E como essa noção de prosperidade também é comum a todos nós, não, eu digo não apenas aos espíritas, mas à sociedade de uma maneira geral, nós sempre pensamos em ganhar um pouco de dinheiro, ter um pouco de conforto, ou ter muito conforto, ter condições materiais para sustentar uma família, para ter acesso a todos os objetos e as coisas que os meios de comunicação nos bombardeiam dia a dia. Parece que os meios de comunicação desenvolveram de tal forma, é uma ciência, a propaganda e a divulgação dos produtos industriais, comerciais, é uma ciência essa divulgação. E eles sabem como atingir aquela expectativa de cada um de nós. Eles têm técnicas especiais para nos fazer ir até a loja e adquirir o produto. Ora, mas se nós não temos o dinheiro suficiente, ficamos sempre naquela ambição, naquela expectativa de atingir recursos tais que nos permitam adquirir o bem. Então vejam só, muitos veem a felicidade justamente com a condição financeira a ponto de atingir ou conseguir comprar tudo. Ali está a felicidade para eles. Então outros já veem de maneira diferente. A busca de um intenso amor, a busca da pessoa que tocou os seus sentimentos, né? Companheiro, a companheira. Então, para esses, a felicidade está em se atingir, em se conseguir a companhia daquela pessoa. Outros já vêm de maneira diferente, são mais agressivos, querem uma posição de destaque na sociedade, uma posição de comando, querem ser o chefe na seção, atingir a posto de diretoria na firma onde trabalham, um progresso nas suas profissões, e fazem de tudo para conseguir
E aí, então, esses são sinônimos da prosperidade que dizem e que muitas vezes aparece no texto evangélico e que muitas, como eu disse anteriormente, muitas igrejas de denominações diversas insuflam-nos, estimulam a que compareçamos para que possamos atingir esse nosso objetivo de felicidade. O fato é que, com o passar do tempo, e isso não estamos falando novidade nenhuma, todos nós vemos que as grandes decepções aparecem. As grandes decepções aparecem facilmente. O dinheiro vem e vai. O dinheiro é uma coisa muito vulnerável, flexível, principalmente para aqueles que lidam com muitas quantidades de dinheiro, recebe, perde com muita facilidade. O amor é uma coisa também, parece que fugidia, né? 5, 6 anos, 7 anos, às vezes nós começamos a nos decepcionar com aquela pessoa que já foi o nosso ídolo, já foi o objetivo da nossa vida. A beleza física, não precisa dizer, depois de algum tempo, os cabelos encanecem, a lei da gravidade é realmente inexorável, as nossas feições se transformam. Aliás, sobre isso eu tenho uma passagem muito interessante. Eu recebi um cheque uma vez e fui ao banco para receber no caixa. Me pediram a identificação, peguei a minha carteira. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado a ponto de perder os documentos. Então a minha carteira minha carteira quando eu tinha uns 21 anos de idade, 20 anos de idade. Eu mostrei a carteira e a caixa olhou para o documento, olhou para mim. Isso foi há pouco tempo agora. Eu olhava para o documento, eu com 20 e poucos anos, eu olhava, não, senhor, o tempo é um carrasco. E eu tive que levar na esportiva. O tempo é um carrasco. E ela falou a verdade. O tempo é um carrasco. Para essas coisas, o tempo é um carrasco. Também que na fotografia eu estava muito bem. Pois bem, é isso que ocorre. A beleza física passa. Então, se alguém escolhe alguém para companheiro ou para companheira baseado no aspecto físico, nos atrativos físicos, está errado, está pelo caminho errado. A sua felicidade em pouco tempo vai estar completamente desmoronada. Então, todos esses aspectos materiais que nós almejamos para que nós nos sintamos felizes são fugidios, são passageiros. A verdadeira felicidade está em outro lugar. E Jesus então veio pregar isso. E só que nós vemos, a sociedade vê que com uma encarnação só nessa vida a gente não é capaz de atingir. E a mensagem de Jesus deixa entrever isso, que é numa outra vida, é para depois. E fica difícil para os estudiosos aceitarem essa passagem, se não tiverem em mente aquele progresso constante, contínuo, que a nossa doutrina vem pregar. Não fosse pela reencarnação, nós não teríamos aceito essa passagem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque senão, vejam só, numa outra passagem evangélica, Jesus fala assim, no mesmo Sermão da Montanha, porque isso é das bem-aventuranças, está no Sermão da Montanha, está ali no Evangelho de Mateus, Logo em seguida, Jesus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, pois todo que busca encontra, quem bate, a porta se lhe abre. Pois qual é o pai que, tendo o filho lhe pedido um pão, lhe dará uma pedra? Ou qual é o pai que, tendo o filho lhe pedido
Um peixe lhe dará uma serpente. Pois se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá vosso Pai que está nos céus? Então vejam só, a gente quando compara com essa passagem, a gente se enche de fé e de esperança, né? E ao sofrer, ao passar por aflições, a primeira coisa, o religioso faz o quê? Vai de joelhos, junta as mãos e ora ao Pai. Meu Pai, me protegei nessa hora, me alivie dessa dor, que eu possa superar essa dificuldade. Quantas e quantas vezes, quando nós vemos esse ensinamento de Jesus nos incentivando a orar e a pedir ao Pai, e quando nós vemos o aflito, nós próprios, quando sofremos, isso não são os outros, nós mesmos, que já entendemos um pouco da doutrina, quando oramos e pedimos com toda a fé, quantas e quantas vezes não somos atendidos? Quantas vezes não somos atendidos? O sofrimento continua. Se nós não tivermos completo conhecimento da doutrina que nos ensina que muitas, a grande maioria das aflições pelas quais passamos são frutos, são consequências das nossas experiências anteriores. Se nós não nos lembrarmos disso e não nos lembrarmos que é possível, conforme a literatura de André Luiz nos alerta, que lá no plano espiritual, enquanto estávamos lá, talvez nós tenhamos traçado a nossa existência atual de tal forma, a linha mestra pelo menos, a passar por aquela dificuldade, porque enquanto estávamos lá, analisamos a nossa vida anterior e vimos quantos erros cometemos, quantos deslizes, e nós pedimos, depois do arrependimento, pedimos ao Pai a permissão e que a sua bondade pudesse nos favorecer e voltássemos a esse mundo para tentar superar essas provas. É isso que os nossos amigos espirituais nos ensinam e que nós, agora, militantes da doutrina, já aceitamos. É por isso que eu digo que aí é que está a grande separação entre os cristãos espíritas e os não espíritas, porque aqueles outros são incapazes de entender, mas nós, através do estudo, já entendemos perfeitamente essa passagem. Enquanto nós estávamos no plano espiritual, nós vimos quantos deslizes cometemos, e a permissão para que nós viéssemos a essa vida experimentar os sofrimentos que fizemos aos outros vem como uma oportunidade de nós aprendermos, de nos elevarmos, né? Se fomos ingratos, muitas vezes nós pedimos ao Pai para que na próxima oportunidade nós soframos da ingratidão daqueles entes mais queridos, para os quais nós nos dedicamos, com os quais nós convivemos. Aliás, o próprio mestre sofreu tanta ingratidão. Aí nós, lá no plano espiritual, meu Pai, eu quero conhecer a ingratidão. Eu quero conhecer e sofrer a ingratidão, para que eu valorize esse sentimento de gratidão para com aquele que me fez algum benefício. Quantas vezes fomos, não compreendendo o nosso próximo, fomos incompreensíveis com aqueles que conviviam conosco em oportunidades anteriores, e pedimos ao Pai: meu Pai, eu quero sofrer a incompreensão daqueles com os quais eu vou conviver na minha próxima encarnação. Eu gostaria de sentir na carne o que eu fiz aos outros, para que eu aprenda. Aliás, esse processo de tentativa e erro é um processo que pertence até às nossas pesquisas na vida do dia a dia, nas universidades, nos colégios, a tentativa e erro. Isso é até um processo
de demonstração de verdades dentro da matemática. Existem teoremas dentro da matemática que são provados através do processo de tentativa e erro. Verdades enunciados pelas ciências físicas, pelas ciências químicas, às vezes são demonstradas através desse processo de tentativa e erro. Tentou, errou, tenta de novo, erra. Então, esse procedimento é nosso, é da sociedade e também, por extensão, é o procedimento que nós experimentamos na nossa grande jornada na escola da vida. É o processo de tentativa e erro. Agora, em toda tentativa que dá errado, traz um sofrimento, traz uma aflição. Então, muitas dessas aflições pelas quais nós estamos passando são provenientes, são consequências do uso do nosso livre-arbítrio em vidas, em ocasiões anteriores. Usamos do livre-arbítrio de uma maneira errada, de uma maneira não condizente com os ensinos de Jesus, e a lei é inevitável, a lei de causa e efeito. Não fosse a nossa religião explicar isso, a gente não poderia entender como é que nós oramos ao nosso Pai Celeste, lembramos das passagens evangélicas para que a gente peça com fé, porque se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o nosso Pai também saberá dar boas dádivas. Temos que ter fé de tal forma a mover montanhas. Então, lendo todas essas passagens, às vezes nós nos sentimos traídos ou enganados pelas letras sacras, porque não conseguimos atingir o grande objetivo, que seria eliminar a dificuldade pelas quais, as aflições pelas quais estávamos passando. É por isso que eu digo que essa passagem tem um valor extraordinário. A nossa doutrina nos mostra que a reação nossa a essas aflições, a nossa reação nessa vida a essas aflições, também é importantíssimo, porque aqui e agora nós estamos traçando o nosso futuro. A maneira como nós encaramos essas dificuldades está traçando o caminho que vamos experimentar lá na próxima encarnação, o que será de nós no futuro. E isso a doutrina nos explica. Não quer isso dizer que a gente deva se submeter, se subjugar a todas as dificuldades. É claro que não. A sociedade civil, de uma maneira geral, e as ciências sociais têm estudado muito, a psicologia tem estudado muito, tem publicado livros e livros sobre a autoajuda. É um termo bastante comum e que foi agora tomado emprestado também pela nossa doutrina. Quantos e quantos livros se escrevem sobre a autoajuda? E o que diz a autoajuda? Então, são conselhos, em últimas palavras, são conselhos que a gente lê e que a gente analisa, conselhos para o nosso comportamento. O nosso comportamento não deve ser um comportamento de derrotista, que a gente deve sempre conhecer o valor que nós temos. E é claro, não é preciso ninguém dizer, basta que a gente realmente, quando estuda as palavras evangélicas, a gente tenha, se identifique com o que realmente nós somos, criaturas de Deus. E é isso que nós temos que entender. Somos criaturas de Deus. O nosso Pai Celeste é que nos criou. Há divergências quanto à maneira e como fomos criados. Algumas igrejas de denominações diversas mostram um caminho. Nós já estudamos diferentes, porque os próprios mentores espirituais vieram e nos explicaram como é que é esse processo. Da mesma forma que o nosso corpo somático passa por evolução e tem passado por evolução há 1 milhão de anos, como nós temos alterado o nosso soma, como nós temos alterado a nossa postura, o nosso caminhar, a nossa inteligência, como é que o uso dos membros dos quais nós possuímos, o nosso corpo, né? Como é que a utilização das mãos, da confecção de objetos, instrumentos, etc., desenvolve
neurônios, as conexões sinápticas, né? O nosso cérebro, a nossa massa cinzenta se desenvolve com o uso das mãos, e o desenvolvimento do nosso cérebro faz com que nós desenvolvamos novas técnicas, e as novas técnicas desenvolvem mais o nosso raciocínio, e a humanidade tem então crescido, evoluído do ponto de vista físico. O nosso porte físico, a nossa inteligência evoluído muito, e da mesma forma o espírito, criação do nosso Pai Celeste, acompanha essa evolução, não acompanha levado pelo desenvolvimento do aspecto físico do nosso corpo, mas muitas vezes o contrário. O desenvolvimento do espírito puxa o desenvolvimento do nosso corpo, vai na frente, e aprendemos isso. Então, somos capazes, temos condições, então, de suplantar as mais diferentes dificuldades, e muitos livros são escritos sobre isso. Agora, de que maneira somos capazes de suplantar todas as dificuldades? Que tipo de dificuldades somos capazes de suplantar? Talvez a falta de recursos materiais, talvez, porque se nós trabalharmos muito com afinco, nós vamos ganhar mais dinheiro. A conquista de um amor desejado e impossível, também pela insistência, pelo uso de um envolvimento tal, é possível que a gente conquiste aquela pessoa desejada, é possível. Da gente conseguir um local, um posto de comando, sim, é possível. Então esses livros de autoajuda nos ensinam técnicas para se conseguir. Mas como é que a gente reage, por exemplo, a insucessos como a ingratidão dentro do nosso lar, a incompreensão do companheiro, da companheira, dos nossos filhos, para os quais nós trabalhamos afinco, levantamos cedo de madrugada, voltamos tarde, às vezes, quando era criança, nós nem vimos a criança crescer, porque acordamos antes deles se levantarem, e quando voltamos já estão dormindo, e nós só o vemos no berço. Quantas e quantas famílias agem assim, e acham que estão corretos, né? Então, depois dizem que trabalharam e se dedicaram e ganharam dinheiro para dar conforto, para dar educação, para dar instrução ao filho. E depois, quando atingem a puberdade, a mocidade, de repente estão diante de um adversário que não entendem. Estão diante da ingratidão dentro da própria casa, a incompreensão do companheiro, da companheira, a tal esforço, a tal dedicação, e não compreendem, né? Não compreendem por quê. Vem a nossa doutrina e nos alerta. O mais importante não é o recurso financeiro para dar conforto, a instrução, a educação, o brinquedo, aquele objeto de desejo do filho, mas é dar o amor, a compreensão, o respeito. O respeito é muito importante. Mas a criança sente e precisa ser compreendida e respeitada. Ali nós já aprendemos na nossa doutrina que ali está um espírito em adaptação. A nossa doutrina nos explica que ali está encarnado um espírito experimentado, que muitas vezes teve experiências conosco em vidas anteriores, e que quantas e quantas vezes podem ser os adversários nossos de vidas anteriores, e que a bondade do Pai, com nosso consentimento, permitiu que aquele espírito voltasse, para que fossem aparadas as arestas. E as arestas não são aparadas com um brinquedo, com um computador, com
Nintendo, com um brinquedinho qualquer, com uma roupa bonita. Não é assim. O espírito que se encarnou quer justamente isso: amizade, dedicação, compreensão, respeito, amor. É isso que ele quer sentir: companhia do pai, da mãe. E o que acontece é que a sociedade, de uma maneira geral, desconhece isso. Felizes somos nós que agora já aprendemos. Alguns há pouco tempo, outros há muito tempo, já aprendemos. E ainda há tempo de mostrar aos meninos e às meninas que nós os amamos. Muito mais do que dar um brinquedo, mas de dar companhia, presença. Quantas e quantas coisas poderiam ser evitadas. Há pouco tempo, num centro, fizemos uma tarde, um dia inteiro de estudos, com a proximidade do Natal, a respeito de casos de estudo que ocorreram em diversas famílias. Separaram 3 casos para serem analisados. E em todos eles, então, se procurava qual seria a reação. Por exemplo, numa família tinha um filho, vamos começar com um outro caso, menos polêmico do que esse que eu ia dizer. Uma menina que se apaixonou, tal, já estava bastante nova ainda, mas ela tinha um gênio muito difícil, rompeu o relacionamento com o namorado, arranja outro namorado e acaba grávida com um outro namorado. Na hora que viu a situação difícil, sumiu. O primeiro não queria aceitar, porque o filho não era dele. Então a menina estava num sofrimento completo. Como é que a família devia agir? Então, passamos um dia inteiro analisando não apenas esse caso, mas analisando outros. Vieram as mais diferentes sugestões, e a sugestão que vingou, claro, nós sabemos, a família dá todo o apoio, aceita, ainda que a menina não queira, dê o apoio, aceita, nada de aborto, isso é inadmissível. Então, e ninguém, até que alguém levantou o problema. Ok, a família vai agir assim, mas essa atitude é posterior ao que ela devia ter agido. Talvez se a criança, se a menina tivesse confiança nos pais para discutir o problema do relacionamento dela com o primeiro e com o segundo, talvez se houvesse aquele diálogo de amigas entre filha e mãe, talvez não tivesse um problema para ser analisado posterior, talvez o problema fosse resolvido antes, a prevenção. E é isso que está faltando. Isso é que está faltando. Quando alguém levantou essa questão, os próprios pais e mães presentes na discussão levaram um susto, porque nem ali, naquele painel de discussão, se tinha pensado na responsabilidade dos pais para o fato. É claro que a filha podia não aceitar, mas ela, se desde pequenininha tivesse o hábito, de se conversar e trocar ideias, ouvir sugestões, talvez o problema não tivesse surgido. Os outros 2 casos foram muito mais complicados, que eu não vou trazer aqui, mas é para mostrar aos irmãos que a aflição pela qual passava a menina podia ter sido evitada, e era uma aflição dessa vida. É isso que os nossos mentores, através do Evangelho, nos alertam. Quantas e quantas aflições pelas quais passamos são consequências das nossas atitudes nessa vida, mal pensadas, mal dirigidas. Outras
nós não temos condições de prever, realmente vieram do passado, mas um grande número são consequências de ações nossas nessa vida de uma maneira errônea, porque a sociedade, de uma maneira geral, vê como prosperidade dinheiro, não pensa na prosperidade do espírito, não pensa em que o nosso espírito carece de incentivo e de adubo e de terra fértil também para o progresso. Para o progresso. É isso que a nossa doutrina, felizmente, nos ensina. É por isso que esse capítulo diferencia as mais diferentes correntes religiosas. E nós podemos dizer, graças a Deus, nós entendemos isso. Porque hoje, nessa vida, nós podemos construir o nosso futuro. Vem a nossa doutrina e fala, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é o reflexo do sentimento único que Jesus veio nos pregar, que é o amor. O amor indistinto, o amor ao próximo. É uma consequência, é um corolário. Quando nós falamos em caridade, nós falamos como corolário de um amor, do relacionamento entre pessoas. E o exemplo que Jesus deu foi justamente daquele do bom samaritano, que nós conhecemos essa parábola de cor e salteado. Não vamos à parábola, mas nós vamos lá no Evangelho de João, lá no finalzinho, quando ele, além de prometer o Consolador, o próximo Consolador que haveria de vir, haveria de explicar passagens que ficaram ocultas ou que ficaram mal entendidas e como foram mal entendidas, né? Do nascimento de Jesus, ou do ano 30, do ano 33, quando a nossa era, quando ele foi crucificado, até 1800, são 1800 anos. Houve uma deturpação tão grande nos ensinos de Jesus que realmente chegou a hora do Consolador vir nos explicar essas passagens. E é isso que faz esse livro, né? Jesus, no Evangelho de João, onde eu disse que aparece a promessa do Consolador, ali João retrata de uma maneira muito bonita, quando ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. E ele continua: vejam que eu não os chamo mais de servos, mas eu os chamo de amigos. Então, ele nos trata como amigos. É isso que Jesus vê em nós, amigos. Ele não nos vê como pecadores, ele não nos vê como pessoas incapazes de receber a sua ajuda e a sua orientação, ele nos vê como amigos. Mais adiante no Evangelho de João ele fala assim: filhinhos. É um outro tratamento. Vejam só, Jesus nos trata como amigos e depois nos trata como filhinhos. Filhinhos, por um pouco eu ainda estou convosco, mas vai chegar a hora em que eu não mais estarei. Para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas é necessário que eu vá. Justamente aí ele promete o Consolador. É necessário que eu vá, porque eu vou mandar um outro Consolador que haverá de explicar todas essas passagens. Então é isso que nós temos que entender, que Jesus está longe, mas nos observando, com o seu coração aberto e pronto para nos aceitar, porque para ele nós somos os filhinhos e somos os amigos, e é assim que a gente tem que sentir Jesus. Então essas aflições pelas quais passamos, vendo dessa maneira, torna-se fácil nós suportarmos, nós superarmos, não afastando, mas pedindo ao nosso Pai Celeste, através do nosso Mestre Jesus, que nos dê forças e compreensão, porque com a nossa inteligência nós já sabemos analisar
se aquela aflição, se aquela dificuldade que estamos experimentando são fruto direto das nossas escolhas nessa vida. É muito fácil. É claro que nós, com um sentimento que também nos é inerente, que se chama egoísmo, nós sempre somos levados a minimizar as nossas faltas, a nossa responsabilidade. Somos sempre levados a minimizar. Mas, na verdade, isso pode ser aplicado no relacionamento social. Sempre que aparece algo mal feito, nós sempre podemos encontrar desculpas para as nossas ações. Mas em relação à verdade, em relação à lei de justiça e de amor, não existe, não se aplica. Nós não podemos nos esconder no anonimato. Nós sempre somos obrigados e levados, quer queiramos ou não, a assumir a responsabilidade que nos envolve. Nesse ponto, nós não temos saída. Assumir a responsabilidade. A culpa é nossa. Isso não nos torna menos meritórios aos olhos de Jesus, porque Ele nos vê, ainda que culpados, ainda que errados, Ele nos vê como amigos e como filhinhos. É assim que Ele nos vê, a tal ponto que Ele nos dá responsabilidade. Ele nos dá uma responsabilidade muito grande quando Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E aí ele começa a descrever por quê. Não se constrói uma cidade sobre um monte para não ser vista. E nem se acende uma luz para colocá-la sob qualquer, mas no velador, e alumia a todos que a cercam. Então, quando Ele nos chama a luz do mundo, Ele quer que a nossa luz brilhe e ilumine todos que nos cercam. Vejam só a responsabilidade então que Jesus nos coloca, ainda sabendo que nós estamos no patamar mais baixo da evolução, ainda engatinhando nos primeiros degraus dessa grande escola da vida. Ele nos chama de amigos, nos considera como filhinhos e nos dá essa tremenda responsabilidade de sermos a luz para aqueles que nos cercam. A luz no nosso lar, a luz no nosso serviço, a luz junto aos amigos, de tal forma que os amigos, a nos repararem e quando nos disserem que nós somos quadrados, somos retrógrados, somos conservadores, aquilo funcione como um elogio. Porque só os cristãos verdadeiros, só aqueles que entenderam a mensagem de Jesus, são realmente os quadrados, porque não se adaptam às mudanças sociais que nós observamos, aos costumes que a sociedade implanta através dos meios de comunicação, porque a verdade é uma só. Não pode ser coberta. A gente pode enganar enquanto está aqui vivendo durante algum tempo, mas nós não podemos enganar a lei divina. A lei é imutável. Se nós a agredimos, a lei funciona. Não quer dizer por isso que o nosso Pai Celeste seja um vingador. Você pecou, então você vai sofrer. Não é isso. A lei funciona, tanto do ponto de vista celestial, quanto no material, nas ciências físicas, a lei de ação e reação. É ação e reação. A lei funciona. Agredimos, bom, ela retorna. A física ensina, aplicando uma força sobre um objeto, duas coisas para acontecer. Força, não tem nenhum aparato, move o copo. A reação é essa. Aplicou a força, moveu o copo. Se aqui tivesse um outro anteparo, a força ia ser tal, qual seria? Ele não podia mover. O que acontece?
arrebenta, né? Vai arrebentar. Então, tudo tem a reação, reações diferentes, a aplicação de um estímulo, mas a lei funciona, e é assim que funciona a lei divina, a lei de ação e reação. Se agredimos a lei divina, que é imutável, a lei da verdade, a verdade é uma só. A sociedade às vezes costuma dizer assim: a minha verdade, a sua verdade, como sinônimo, usando, mas na verdade o que eles querem dizer é o seguinte: o meu ponto de vista sobre esse fato é esse, o seu ponto de vista é esse. Se a frase fosse dita dessa forma, era aceitável, mas quando nós dizemos a minha verdade, a sua verdade, está errado, porque a verdade é uma só. Aliás, essa questão da verdade é muito interessante. Essa questão da verdade é discutida desde os antigos gregos. A filosofia lá da Grécia clássica vem discutindo essa questão da verdade, passou por todos os pensadores antigos. Tinha um chamado Epícteto, um pensador grego, me veio aqui à memória. Ele propôs fez uma proposição que era conhecida como o paradoxo do mentiroso. Ele fala assim para os seus alunos: o que eu estou dizendo agora é mentira. Tentem analisar. É um paradoxo. Porque, olha, o que eu estou dizendo agora é mentira. Se for verdade, o que ele está dizendo agora é uma mentira. Tá certo? Se o que ele está dizendo for verdade, ele dizendo assim: o que eu estou dizendo é mentira, se for verdade, significa que o que ele está dizendo é mentira. Isso é um paradoxo. Mas se for mentira, significa que o que ele está dizendo é verdade. Nunca ninguém conseguiu resolver esse paradoxo, e não consegue nunca. Isso vem dado 500 anos antes de Cristo. Chama-se o paradoxo do mentiroso. Então, desde aquela época se discutia o que é verdade, o que é mentira. Os filósofos definiram verdade como uma realidade, como é que mesmo? É o que a mente, o que a mente retrata de um objeto, objetivamente, é a realidade. Então, coisas desse tipo, e não chegam a uma conclusão. Passou por Jesus. Você se lembra da discussão, ele com Pilatos? Eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Ele sabia o que era verdade, e para Jesus a verdade era aquilo que ele estava falando, e que agora nós estamos estudando e repetindo. A vida baseada no amor ao próximo. Mas Pilatos não sabia isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos era instruído e falou: mas o que é verdade? Eu não iria ali, em poucos minutos, frente a um tribunal, Jesus explicar o que era a verdade. Mas nós, agora, nós sabemos o que é a verdade. A verdade está intimamente ligada ao objetivo final da nossa existência, não da nossa vida, mas da nossa existência. A doutrina não consegue explicar, pelo menos no nível de entendimento que nós temos, de conhecimento que nós temos, no nível do nosso planeta Terra, o porquê fomos criados. O porquê não tem religião e nem filosofia capaz de explicar por quê. É aquela pergunta da criança, né? Dos seus 6, 7 anos. Ela falou: mas por quê? Nós sabemos que, de alguma forma, começamos a viver como espíritos. E eles, os próprios espíritos, muito iluminados, nos explicam
o objetivo final é a evolução. E mostram, e dão exemplo, dão em comparações e mostram espíritos iluminadíssimos perto do nosso Mestre Jesus e outros das mais diversas posições. Então falam que o objetivo da nossa vida é atingir ali. Essa é a verdade da vida. A verdade da vida é essa, evolução. Nós evoluirmos como indivíduos, nos tornarmos melhores a cada dia, em cada oportunidade, nós sempre compararmos com um padrão que era o padrão máximo Jesus e procurarmos agir dessa forma. Essa é a verdade da vida. Agora, é claro, o nosso mestre sabe que a gente está ainda engatinhando num mundo de expiação e de provas, mas mesmo assim ele nos recebe, mesmo assim ele veio até nós e explicou uma porção de coisas que nós tínhamos já tempo suficiente para aprendermos e praticarmos. Não é só estudar e conhecer, mas é praticar. Numa das epístolas de um dos apóstolos, eles falam assim, você crê que Jesus é único? Crê que o nosso Pai é único? Não Jesus, mas crê que o nosso Pai é único. Porque naquela época de Tomé e dos apóstolos havia o politeísmo era bastante difundido, né? Então eles procuravam mais aquelas pessoas que acreditavam num Deus único. Então ele falava: você crê que Deus é único? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então vejam só, faz bem de acreditar, mas não é suficiente, porque até os demônios creem e tremem, quer dizer, não mudam o seu tipo de vida. Então não basta crer, não basta que nós saibamos o Evangelho à luz da doutrina, não basta que nós saibamos as passagens e as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos e entendamos a complexidade do mundo espiritual através da literatura de André Luiz. Não é suficiente isso. Talvez seja necessário, mas não suficiente. Por quê? Se nós não alterarmos o nosso modo de encarar a vida e o nosso modo de viver. Isso só vai ter valor se nós trouxermos para cada ato da nossa vida, para cada atitude, para cada pensamento, essa lição de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A consequência, o corolário dessa proposição do amar ao próximo é muito simples: fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. É um corolário, é uma consequência simples desse amor, né? Porque a palavra evangélica falava nós amarmos o outro como nós queríamos ser amados. É muito bonito. Então, como é que isso pode ser aplicado na prática? Na prática, nós fazemos ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque paralelamente a essa lei de fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça, existe uma outra lei que vem do Velho Testamento, que é a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião, que está lá no Pentateuco de Moisés, fala justamente ao que ferir na face direita, a gente castiga. Se ele morre pelo ferro, vai morrer, se ele mata pelo ferro, vai morrer pelo ferro, né? Então, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Talião. E essa lei é a lei que os países que se chamam cristãos usam no relacionamento internacional.
Os países, eu sempre lembro isso, os países ditos cristãos, o relacionamento entre embaixadores, de nação para nação, é sempre baseada nisso, na reciprocidade. Reciprocidade é a mesma coisa que a lei de Talião. Ou seja, quando um país impõe sanções a um segundo país, aquele segundo país está no direito de impor as mesmas sanções ao primeiro. E foi o que aconteceu quando aquele ato terrorista derrubou aquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos implantou uma série de medidas de segurança na entrada de estrangeiros dentro do seu solo. Quero discutir a validade ou não, mas impôs uma série de sanções. Então, o brasileiro que queria viajar para lá tinha que ter um visto, o visto era muito difícil. O que fez o Itamaraty? Na mesma hora, também impôs como reciprocidade, reciprocamente, as mesmas condições de dificuldade para entrar aqui. Esse é o relacionamento internacional, é aplicado nas nações que são nações cristãs. Então, é uma maneira de reagir. Alguém age e nós reagimos. Essa é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio justamente para negar isso. E justamente no Sermão da Montanha ele falava assim: os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas se ele quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, até ele também ataca a capa. Se ele quer demandar contigo e te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas. Vejam que bonito, vá com ele duas. O que significa isso? Significa que diante do nosso adversário, em vez de nós reagirmos, nós o convençamos a caminhar conosco. Aí surgiu a amizade. É assim que a gente deve entender. É por isso que o corolário do amar ao outro, de amar ao próximo, é justamente esse, de fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. Essa é ação, nós agirmos, nós fazermos ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. O outro ainda não fez nada para a gente fazer ao outro, tomar a iniciativa da ação, fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. Na lei de Talião é o contrário. O outro nos fez e nós reagimos. A primeira, o que é certo é a nossa ação. Essa segunda está errada, é a nossa reação. Então, na lei de Talião implica uma reação nossa. Nós sempre estamos reagindo. E isso ocorre sem a gente pensar muito. Então, no trânsito, nosso Gilberto falou, esse trânsito está uma loucura hoje vindo para cá. O sujeito corta a gente na frente. O que a gente faz? Levanta, reage. A grande maioria, outros não, a gente reage, né? O sujeito esbarra na gente, a primeira coisa que faz, a gente reage, olha com a cara fechada. Então, a gente está sempre reagindo. A gente está sempre reagindo. A gente reage dentro de casa. O filho faz uma malcriação, a gente reage. O esposo, a esposa, o companheiro, a companheira tem um deslize, a gente reage. E a gente nunca toma a iniciativa. É isso que Jesus quer, a iniciativa da boa ação. É isso que ele espera de nós. Iniciativa. A gente tomando essa iniciativa, a gente vai viver em paz com o próximo, vai viver em paz dentro de casa, vai viver em paz no serviço, vai viver em paz na sociedade. As nações, se fizessem isso, viveriam em paz. Não haveria luta no Oriente Médio, não haveria luta lá na Espanha. Paz, ação em direção à paz. Portanto, se as nossas aflições são muitas, tenham sempre a certeza de que a culpa é nossa. É a primeira certeza. Consequências das nossas escolhas antigas. Segundo,
A maneira como nós reagimos vai funcionar no futuro. Terceiro, o nosso Mestre Jesus está sempre presente a nos dar energias, ou para superar, ou para suportar. Mas a certeza disso tem que estar no nosso coração. Nossos ombros sempre suportam o peso da prova. E está sempre Jesus presente para nos auxiliar através dos seus mensageiros. Porque foi Ele mesmo que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim.